acabou. A gente não, na verdade, nossa repórter Ariane Bittencourt, que conseguiu o entrevistado hoje, que está, assim, na crista da onda, porque o assunto no Congresso Nacional é orçamento. E ela está ao lado do deputado Isnaldo Bulhões, do MDB de Alagoas, que é justamente o relator do orçamento de 2026. Então, Ariane Bittencourt, que bom, bem-vinda. E, por favor, faça as honras da casa, comece a entrevista aí com o deputado. Desde já agradeço a participação do relator conosco. Boa tarde. Obrigada, Amanda. Boa tarde para você e para todo mundo. O deputado está disputadíssimo já faz algum tempo, mas a gente conseguiu um tempinho dele para essa conversa conosco. Deputado, ótima tarde para o senhor. Muito obrigada pela gentileza de nos atender. Vamos falar um pouquinho sobre essa votação na Comissão Mista de Orçamento, sobre todo esse relatório. A gente tinha a expectativa dessa votação acontecer ontem, mas são muitas coisas nesse relatório. Conta um pouco para a gente sobre como que o senhor avalia o relatório que se tem até aqui e essa votação de agora há pouco na Comissão Mista de Orçamento. Lembrando que a sessão aqui já foi iniciada, sessão mista na Câmara, mas a votação do orçamento aqui no plenário ainda não começou. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. Primeiro, a expectativa realmente do calendário que nós apresentamos na Comissão Mista de Orçamento seria concluir a votação lá no dia de ontem. Mas se errar num calendário desse por um dia apenas, a Amanda conhece bem aqui o andamento da casa, errar em um dia é quase que operar um milagre. Então, acho que o resultado foi satisfatório, nós fizemos um grande acordo, foi aprovado por unanimidade, nós garantimos, né, a opinião do parlamento nas mudanças necessárias, julgadas necessárias por alguns parlamentares, mas garantimos também as sugestões do governo. Foi feito em comum acordo a construção do texto. Garantimos os investimentos, né, em infraestrutura, diante da expectativa e do arcabouço orçamentário, bem como as políticas públicas fundamentais para o Brasil. Amanda, deputado à disposição para as perguntas. Ele não está ouvindo, mas eu repasso para ele por aqui. Primeiro, por favor, transmita meu boa tarde, meus agradecimentos por ele participar dessa entrevista. E, Ariane, eu quero saber especificamente sobre as emendas parlamentares, se esse montante de 61 bilhões de reais, salvo engano, é ainda maior do que esse ano, né? Se isso não é muito dinheiro, porque é um valor que sempre chama atenção. E, segundo, ele incluiu aí um imposto de importação, um aumento de imposto de importação que não foi sequer definido ainda, mas tem uma receita extra que já contemplada aí no orçamento, se não é um pouco prematuro. Amanda, desejo uma boa tarde, agradece a participação do senhor. E pergunta especificamente sobre... Amanda, a segunda parte da pergunta, por favor, primeiro as emendas e depois... Começa com as emendas parlamentares, esse valor de 61 bilhões, que é uma cifra que sempre chama muita atenção em ano eleitoral, é maior do que a desse ano. Perfeito. Ela pergunta sobre essa cifra de mais de 60 bilhões de reais em emendas prevista, se a gente somar tudo, para o ano que vem, considerando que a gente está pensando em um ano eleitoral, se o senhor, como que se chega a esse montante, especialmente nesse ano tão sensível que a gente vai ter em 2026? Bom, Amanda, primeiro é o seguinte, essa cifra que foi colocada é uma cifra que não é uma realidade no todo, no que se diz respeito às emendas parlamentares de execução, de indicação das comissões individuais e de bancadas. Essas são emendas, o orçamento ele só pode ser remanejado, ter cortes e ser complementado se houver emendas de comissão, emendas parlamentares não impositivas. Então, quando se soma esses 60 bi, muitos são questões até de reivindicação e de relevância para digamos assim, a programação do governo, a execução da programação do governo. No que diz respeito a essas outras emendas que eu citei, o valor, na verdade, é 49 bilhões, respeitando a lei, respeitando a LDO, né, e respeitando a resolução que aprovamos aqui
há poucos dias ou há poucos meses atrás, apenas aplicando a correção do IPCA. Amanda. Ariane, e só pergunta para o relator se não tem um risco das receitas no orçamento estarem superestimadas, porque aí ele coloca ali, por exemplo, o imposto de importação que não foi nem sequer definido ainda, não foi sequer aumentado pelo Ministério da Fazenda e já tem ali, sei lá, 14 bilhões esperados de receita. Então, se não existe um risco de frustração dessa receita extra, delas estarem superestimadas. Relator, o senhor não acredita que existe um risco de as receitas estarem superestimadas e de haver uma frustração de receitas? Ela cita, por exemplo, o imposto de importação, algo que possa vir a frustrar essa projeção? Bom, eu me baseio na Receita, né? A relatora da Receita foi a senadora Dorinha, e eu me baseio nos dados que o governo ofereceu, né? Tem despesas vinculadas que, na verdade, precisava da votação de alguns projetos de lei que a Câmara e o Senado, né, nós votamos nos últimos dias, e há também uma série de medidas infralegais que o Ministério da Fazenda irá tomar nos próximos dias. Mas toda a receita colocada foi, digamos assim, baseado nas informações da Receita Federal e do Ministério da Fazenda. Deputado, Amanda, se você me permite, eu queria aproveitar a resposta para perguntá-lo justamente sobre esses últimos dias de conversas que o senhor teve, de cálculos, não é? Porque tivemos a aprovação daquele texto que o governo queria com relação ao corte parcial das isenções fiscais, o aumento da tributação das bets, das fintechs, para tentar aí, segundo o governo, incrementar um orçamento em cerca de 20 bi no ano que vem. Esses últimos dias de conversa do senhor com os especialistas, com integrantes da Fazenda, do governo, diante da aprovação desse texto em específico, o que o senhor poderia nos dizer? O que o governo está imaginando e passou para o senhor, para além do texto que veio aqui para o Congresso, imaginando que o ano que vem é esse ano eleitoral? Bom, primeiro o que está realmente vinculado a certas despesas é o projeto do corte de benefícios fiscais, a redução que nós votamos. Inserimos também a questão do aumento das bets, entre outras, de fintechs, do JCP, mas essas outras receitas, elas não estão vinculadas à despesa do orçamento apresentado. Então nós temos que, por óbvio, vai facilitar a execução, mas elas ainda não entraram nem na receita no meu relatório, nem também vincular ou condicionar, na verdade, a palavra mais correta é despesa condicionada, não tem nenhuma em relação a essas possíveis receitas, com a exceção do corte de benefícios fiscais. Excelente, Ariane. Agradeço demais o deputado pela participação dele aqui no Central de Notícias. Muito obrigada e já deixo o convite para voltar. Bom trabalho aí para vocês.